Bom dia, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de convidar vocês hoje para nós ler a palavra de Deus aqui no livro de Ezequiel, capítulo 7 em diante, que é o livro que eu estou atualmente. Aqui nesse capítulo 7 ele fala a respeito, o fim está próximo. O fim está próximo, castigo para o povo de Israel. No capítulo 8 fala a idolatria de Jerusalém, né? Então eu gostaria de ler a Bíblia hoje, aqui nesses dois capítulos, para nos orientar, porque Deus está nos orientando a respeito das coisas porque ele fica irado com as pessoas, porque a ira de Deus contra as pessoas, amém? E mais antes eu gostaria de louvar esse hino que fala caminhada, amém? A caminhada, a nota do hino é ré, amém? Ela diz assim: eu vim andando só, pisando pó da dura estrada. Eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei, eu vi Jesus, Jesus me viu e nele eu me salvei, amém? Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Sim, foi assim que o dia em mim raiou a vida. Um dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia por mim, que estava ali ao pé da cruz, tão pobre pecador. Sim, foi ali na cruz, que em Cristo me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Eu vim andando só, pisando pó da dura estrada, até eu vi em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei. Eu vi Jesus, Jesus me viu e nele eu me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de
emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir e cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Amém, gente? Deus nos abençoe nessa leitura de hoje, né? Vamos convidar o autor da Bíblia, porque ele pegou este homem chamado Ezequiel e nos trouxe essa mensagem para nos orientar a respeito de tudo que está acontecendo, de tudo que faz ele se entristecer, né? Então Ezequiel, o ministério de Jesus Cristo através de Ezequiel é a roda do meio da roda. Amém? Então vamos convidá-lo para ele vir tomar a posição dele, para que o poder dele revele em seu coração o que ele está desejando de você e o que ele está querendo que você faça. Amém? Bondoso e soberano Deus, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade aqui nesta manhã para se aproximar do Senhor, Pai, através da sua soberana graça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço pelo Espírito de Deus enviado a nós através do nosso bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora peço, Pai, que o Senhor venha nos abençoar com a tua graça, venha nos abençoar com a tua sabedoria e com o seu entendimento, Pai, para que nós não se perca, para que nós não fique perdido nas armas e nas ciladas de Satanás. Pelo contrário, venha desatar, Pai, todo o nó, todas as armadilhas de Satanás tem colocado para prender o teu povo. E assim, Jesus, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, gente, vamos ler a palavra de Deus. Amém? Então aqui o versículo 7 fala assim, né? O fim está próximo, né? Aqui na João Almeida fala, o fim vem, amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Aqui começa no versículo 1, diz assim, ó. O Senhor Deus falou comigo assim, 2 pontinhos. Já aqui na João Almeida diz assim, ó. Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo, tá vendo? É o mesmo sentido, só que eu entendo melhor quando eu estou lendo nessa pequenininha aqui. Então vamos aqui. Versículo 2, né? Aqui no primeiro ele diz, o Senhor Deus falou comigo assim, 2 pontinhos. Homem mortal, é isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo à terra de Israel. Tudo está acabado. Este é o fim do país inteiro. Povo de Israel, o fim chegou. Vocês sentirão a minha ira, pois eu estou julgando pelo que fizeram. Ponto. Farei com que vocês sofram porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los sem dó nem piedade. Ponto. Eu os castigarei pelas coisas nojentas que fizeram, para que vocês fiquem sabendo que eu sou o Senhor. Amém. O que o Senhor Deus diz é isto, 2 pontinhos. Cairão sobre vocês desastres, um em cima do outro. Tudo está terminado, ponto. É o fim, ponto. Vocês estão acabados, ponto. O fim está chegando.
para vocês que moram nesta terra. Está se aproximando o tempo em que, nos santuários das montanhas, não haverá mais festas, mas somente confusão. Logo vocês vão sentir toda a força da minha ira. Eu estou julgando vocês pelo que têm feito. Farei com que sofram as consequências do seu nojento modo de agir. Amém. Não pouparei vocês, nem terei piedade. Eu os castigarei pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês saberão que eu, o Senhor, é que sou eu quem os castigo. Tá vendo? Então não é o ser humano, não, é Deus. É Deus que os está castigando. Por causa de quê? Das coisas imorais, né? Das coisas erradas, das coisas que é contrário à palavra dele. Então você que está vivendo nessa condição, preste atenção. Porque coisa boa não tem, não. Você não vai colher. Está entendendo? O que você colhe, o que você planta é o que recebe. Vamos aqui mais. Versículo 8. Logo vocês vão sentir toda a força da minha ira. Eu estou julgando vocês pelo que têm feito. Farei com que sofram as consequências do seu nojento modo de agir. Não pouparei vocês, nem terei piedade. Eu os castigarei pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês saberão que eu sou o Senhor e que sou eu quem os castiga. O dia da desgraça está chegando. Por toda parte há violência. O orgulho cresce, a violência aumenta. E é um castigo para a maldade do povo. Ponto. Tudo o que é deles desaparecerá. A sua riqueza, a sua fama, a sua glória. Versículo 12 do capítulo 7 de Ezequiel, continuando. O tempo está chegando. Está perto o dia em que não adiantará mais comprar nem vender, pois a ira do Senhor cairá igualmente sobre todos. Nenhum comerciante viverá o suficiente para tornar a ganhar tudo o que perdeu, pois a ira do Senhor cairá sobre todos. Os maus não continuarão a viver. Tá vendo? Os maus não continuarão a viver. Ele não está falando do povo que segue a palavra dele, do povo que obedece a palavra dele, das pessoas que têm um bom coração, que servem a Deus de todo o coração, que procuram viver da maneira como Deus pede. Não, ele aqui está falando os maus. Veja qual é os frutos dos maus. Versículo 13. Nenhum comerciante viverá o suficiente para tornar a ganhar tudo o que perdeu, pois a ira do Senhor cairá sobre todos. Os maus não continuarão a viver. Tá vendo? São tocadas as cornetas e todos se preparam, mas ninguém sai para a guerra, porque a ira do Senhor cairá sobre todos igualmente. Castigo para o povo de Israel. Há uma luta nas ruas e peste e fome nas casas. Quem estiver no campo morrerá na batalha, e quem estiver na cidade será devorado pela peste, pela fome. Alguns, como pomba dos vales, fugirão para as montanhas, e todos gemerão por causa dos pecados. Tá vendo? As mãos de todos perderão as forças, e os seus joelhos tremerão. Em sinal de tristeza, eles vestirão roupas feitas de pano grosseiro e tremerão como varas verdes. As cabeças deles serão rapadas e todos passarão vergonha. Jogarão o seu ouro e a sua prata nas ruas como lixo, tá vendo? Então o dinheiro não vai ter valor, nada vai ter valor. Tá vendo? É dia difícil, é o fim, né? Vai chegar essa época. Quando Deus tirar a sua noiva da terra, só ficará a escuridão.
Aí você dá para imaginar o que é que vai acontecer. Você imagina você perder isso, perder essa ida, perder esse caminho. Olha o que é que ele está anunciando aqui. Olha o que é que ia acontecer lá. O Velho Testamento, ele é a sombra do Novo. Então isso aqui, o que aconteceu com esse povo, é para a gente se orientar. Para a gente pegar o bom exemplo aqui de quem suportou, de quem fez a coisa certa, para poder nós seguir o caminho com Cristo, que Ele é o caminho. Se lembre que aonde tem um caminho, tem uma caminhada. Você tem que caminhar nesse caminho. Qual é o caminho da eternidade? É com Cristo. Então é com Cristo que você tem que caminhar. Qual é o lado oposto? É você ficar contrário à palavra de Deus e fazendo as coisas que Ele não gosta. Então isso lhe tira desse caminho e dessa segurança eterna, que é Jesus Cristo. Mas vamos mais um pouco aqui para frente. Que, né, devorarão, versículo 16, alguns como espumas, versículo 17, as mãos de todos perderão as forças e seus joelhos tremerão. Em sinal de tristeza, eles vestirão roupas feitas de pano grosseiro e tremerão como varas verdes. As cabeças deles serão rapadas e todos passarão vergonha. Isso é as pessoas em sinal de tristeza, de arrependimento. Lá quando o povo de Israel fazia algo errado, aí se rasgava, né, simbolizando que estava triste, entrava em jejuava, rapava as cabeças, né, em sinal de tristeza. Exatamente, olha aqui, ó, versículo 18. Em sinal de tristeza eles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e tremerão como vara verdes. As cabeças deles serão rapadas e todos passarão vergonha. Jogarão o seu ouro e a sua prata nas ruas como lixo, porque quando Deus fica enfurecido, nem ouro nem prata poderão salvá-lo. Ponto. Eles não poderão usá-lo para satisfazer os seus desejos ou encherem os seus estômagos. O ouro e a prata os levarão a pecar, tá vendo? A cobiça de ganhar muito. Aqui, ó. Tá vendo? O ouro e a prata, isso é versículo 20. O versículo 19, né? O ouro e a prata os levarão a pecar, tá vendo? Eles, versículo 20. Do capítulo 7 de Ezequiel, eles se orgulhavam das suas lindas joias, porém as usaram para fazer ídolos nojentos, tá vendo? Foi por isso que Deus fez com que eles ficassem com nojo das suas riquezas. Quando Moisés subiu o monte, o que é que os israelitas fizeram? As joias que eles levaram lá do Egito, do país do Egito, eles pediram para Arão derreter e fazer bezerros de ouro. Tá vendo? Um instante que a palavra se foi para o monte, porque o profeta é a boca de Deus. Então quando o profeta se afasta, aí é a condição que fica. Veja como é que está essas igrejas que não tem uma direção profética. Veja o que é que eles fazem. Veja como é que suas mulheres se comportam lá. Veja como os homens se comportam. Isso é quando não tem uma direção profética, é quando não tem uma direção de um profeta, porque o profeta é a boca de Deus. Ele traz o que nós temos que fazer, como devemos se comportar aqui na terra. Está entendendo? Eu vou deixar que estrangeiros, capítulo 20, versículo 21, eu vou deixar que estrangeiros os roubem, diz o Senhor, amém. Os maus pegarão toda a sua riqueza e tratarão como se fosse uma coisa imunda. Não farei nada quando o meu templo for desrespeitado. Quando ladrões invadirem e profanarem. Tudo é confusão. A terra está cheia de assassinos
e as cidades estão cheias de violência. Trarei aqui as nações mais perversas, e lhes darei lhes darei as casas de vocês. Quando eu deixar as nações pagãs profanarem os lugares onde vocês adoram, até os homens fortes perderão a confiança em si mesmos. O desespero está chegando. Vocês procurarão a paz, porém não a encontrarão. Haverá desgraça após desgraça, e más notícias em cima de más notícias. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo, que vai acontecer. Os sacerdotes não terão nada para ensinar ao povo, e os velhos não terão conselhos para dar. O rei chorará, o príncipe perderá sua esperança, e o povo tremerá de medo. Eu castigarei vocês por tudo o que fizeram, e jogarei do modo como vocês julgaram os outros. Julgarei do modo como vocês julgarem os outros. Isso mostrará que eu sou o Senhor. Amém? Capítulo 8 fala aqui, a idolatria em Jerusalém. Tudo tem que vir dessa coisa nojenta que Deus abomina e o povo continua fazendo. Um dia, versículo 1, um dia os líderes do povo de Judá estavam me citando em casa. Estava me visitando em casa, né? Isso é a segunda visão de Ezequiel. Um dia os líderes do povo de Judá estavam me visitando em casa. As autoridades, os sacerdotes, tá entendendo? Estavam visitando ele lá. Veja só. Fazia exatamente 6 anos e 6 meses e 5 dias que eles tinham sido levados como prisioneiros. De repente, o poder do Senhor Deus veio sobre mim. Olhei e tive uma visão. Nela vi um ser que parecia feito de fogo, da cintura para baixo. O seu corpo parecia fogo e da cintura para cima brilhava como bronze polido. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. Ponto. E nessa visão, o Espírito de Deus me levantou bem alto no ar e me levou a Jerusalém. Ele me levou até a parte de dentro do portão norte do templo, onde havia um ídolo, que era uma ofensa contra Deus. Está vendo? Que isso é contra Deus, é uma ofensa contra Deus. Imagens, você adorar imagens, isso é uma ofensa. Continuando aqui, versículo 4 do capítulo 8 de Ezequiel. Não é as palavras de Antônio, não é as palavras de Deus que está sendo lida. E ela tem poder. E ela é a verdade, passará céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar. Ali eu vi a glória do Deus de Israel, como eu tinha visto na minha visão, perto do rio Quebar. Deus me disse: homem mortal, olhe para o norte. Olhei e ali perto do altar, na entrada do portão, vi um ídolo que era uma ofensa contra Deus. Versículo 6. E Deus me disse: homem mortal, você vê o que está acontecendo? Olhei para as coisas nojentas que o povo de Israel está fazendo aqui para me afastar cada vez mais do meu lugar santo. Você verá coisas ainda mais vergonhosas do que essas. Ponto. Versículo 7. Ele me levou até a entrada do pátio de fora e me mostrou um buraco na parede. E disse: homem mortal, arrebente esta parede. Arrebentei a parede e encontrei uma porta. Então ele me disse: entre e veja as coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo aí dentro. Entrei e olhei.
as paredes estavam cobertas com desenhos de cobras e outros animais impuros e de outras coisas que os israelitas estavam adorando. 70 líderes israelitas se achavam ali. E entre eles estava Jazanias, filho de Safá. Jazanias, filho de Safá, ponto. Cada um segurava um queimador de incenso, do qual saía fumaça. Aí Deus me perguntou: homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Estão prestando culto em um salão cheio de imagens? A disputa deles é esta. A desculpa deles é esta. O Senhor Deus não está vendo, ele já abandonou o país. Depois Deus me disse o seguinte: você verá esses líderes fazendo coisas ainda mais vergonhosas do que isso. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do deus Tamuz. O Senhor Deus perguntou: homem mortal, você está vendo isso? Pois verá coisa ainda mais vergonhosa. Meu amigo, essa religião é nojenta após nojenteza. Nojenteza após nojenteza. A tal da religião é imunda. É imunda. O próprio Deus mostrando aqui na visão ao homem lá, ao profeta lá. Ó, tá vendo aí, ó, que é nojenteza após nojenteza? A tal da religião é nojenteza após nojenteza. Versículo 16 do capítulo 8. Depois ele me levou para o pátio interno do templo. Ali perto da entrada do templo, entrei o altar e o corredor havia uns 25 homens. Estavam de costa para o templo, virado para o leste, e se curvavam até o chão adorando o sol nascente. Então o Senhor me disse: homem mortal, você está vendo isso? Essa gente de Judá faz todas essas coisas vergonhosas que você viu aqui e ainda não fica satisfeita. Ponto. Além de fazer a adoração errada a Deus, além disso, não ficam satisfeitos. Está entendendo? Fazendo a coisa errada e ainda não estão satisfeitas, não. Continuando aqui, ó. Por causa deles, tá vendo aqui, ó? Por causa dessa religião, veja só. Olhe, por causa da religião, dessa religião nojenta, que pratica imoralidade, que faz esse tipo de adoração. Olha o porquê dela. Olha por causa dela o que é que está acontecendo. Olha aqui o que é que Deus falou para ele, ó. Por causa deles, há violência por toda parte, no país inteiro. Além disso, eles vêm e fazem essas coisas aqui no templo e assim me irritam mais ainda. Veja só como me insultam, da pior maneira possível. Veja só como me insultam, da pior maneira possível. Isso é Deus falando a Ezequiel. Versículo 18, finalizando, né? Para nós entrar no 9. Por causa disso, eles sentirão toda a força da minha ira. Não deixarei ninguém escapar, e não terei pena de ninguém. Eles gritarão com toda a força. Eles, tá vendo? Ó? Eles gritarão. Ele não está falando o povo de Deus, né? Ele está falando esse povo que pratica essa nojeira, esse engano, esse erro. Eles gritarão com toda a força, pedindo a minha ajuda, mas eu não os atenderei. Tá vendo? Vale a pena ficar contra a palavra de Deus? Vale a pena servir a essa religião para ficar contra Deus? Porque Deus não aceita essa religião. Aí vale a pena você continuar vivendo dessa maneira, contrária à palavra de Deus?
Vamos mais um pouquinho aqui. Vamos entrar aqui no capítulo 9 de Ezequiel. Ó, o castigo de Jerusalém. O castigo desse povo que pratica esse tipo de coisa. Aí ouvi o Senhor dizer em voz bem alta. Olha aqui, ó, continuidade. Venha cá, vocês os que vão castigar a cidade. Ó, traga as suas armas de destruição. Naquele momento, 6 homens vieram do templo do portão externo, que fica ao norte, e cada um carregava uma arma mortal. Com eles estava um homem vestido com uma roupa de linho, que carregava material de escrever. Ponto. Todos eles vieram e ficaram ao lado do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel, que estava em cima dos animais, com as asas, subiu dali e foi para a entrada do templo. E o Senhor gritou para o homem vestido com a roupa de linho: vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas essas coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. Vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. E ouviu o Senhor dizer aos outros homens, 2 pontinhos, vão atrás dele pela cidade e mate todos, não deixe escapar ninguém. Não, nenhum dó, não tenha dó de ninguém. Mate os velhos, os moços, as moças, as mães e as crianças, mas não toque em quem tiver o sinal na testa. Comece aqui no meu templo, tá vendo? Ele mandou aqui o próprio Deus. Olha, vá, mas não toque naqueles que carregam o sinal. Qual é o sinal de Deus aqui na terra agora pra gente? Qual é? É o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Qual é o sinal que Jesus quer que a gente siga agora? Que Deus quer que nós siga agora? É viver os caminhos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Me garante isso.